Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Sejam bem-vindos ao canal Sementes de Vida. Me chamo Walter. Às vezes você olha para a sua vida e se pergunta: por que as coisas parecem tão difíceis? Por que alguns caminhos não dão certo? O que Deus quer me mostrar no meio de tudo isso? Hoje nós vamos caminhar juntos por Provérbios 19, um capítulo que revela a resposta para momentos como esses. Aqui Deus nos mostra como tomar decisões melhores, como evitar dores desnecessárias e como encontrar direção, paz e propósito, mesmo quando tudo parece confuso. Se você permanecer até o final, vai perceber que muitos dos seus conflitos têm solução na sabedoria deste capítulo. E eu creio, Deus vai falar profundamente com você agora. Vamos lá. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Deus está lembrando você de que o valor verdadeiro não está em recursos, mas em caráter. Integridade sustenta a sua vida, enquanto a mentira cria ruínas. Jesus disse: seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículo 37. Ele reforça que quem vive na verdade está protegido espiritualmente, mesmo que você esteja enfrentando escassez. Sua integridade está construindo um futuro que Deus honra. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado e desviar-se do caminho. A pressa faz você escolher errado, falar demais, confiar em quem não deveria, entrar em portas que Deus nunca abriu. Salmo capítulo 37, versículo 7 diz: aquieta-te diante do Senhor e guarda por ele com paciência. Não te irriteis por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Hoje Deus está guiando você a respirar, ouvir e caminhar no tempo dele. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. Quantas vezes tomamos decisões impulsivas e depois perguntamos: por que Deus deixou isso acontecer? Mas Deus não abandona, ele corrige e reconstrói. Romanos capítulo 8, versículo 28 lembra: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Até seus erros ele consegue transformar. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. Aqui Deus te alerta sobre relacionamentos superficiais. Isso não é para te entristecer, mas para te proteger. Provérbios capítulo 18, versículo 24 diz: cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína, mas existem amigos mais chegados que um irmão. Deus tirará quem é interesseiro e colocará ao seu lado quem é verdadeiro. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. Deus vê cada injustiça contra você. Nenhuma mentira prevalecerá. Êxodo capítulo 14, versículo 14 declara: Yahvé combaterá por vós. Quanto a vós, calai-vos e ficai calados. Você não precisa revidar, a verdade de Deus te defende. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. Esse versículo revela que o ser humano é traído por conveniências, mas Deus te mostra algo precioso. Não coloque o seu valor na mão de ninguém. Jeremias 17, versículo 7 diz: mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Aqui Deus consola os rejeitados. Ele sabe como você se sente. Salmo capítulo 27, versículo 10 promete: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá.
você não está sozinho. O que adquire entendimento ama a sua própria alma. O que preserva a inteligência encontra o bem. O que muda a sua vida não é a força, é discernimento. Tiago capítulo 1, versículo 5 garante: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Deus está derramando entendimento sobre você hoje. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Deus repete porque é importante: não temas injustiça, Ele garante justiça. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mas ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Esse versículo mostra que quando alguém está fora do seu propósito, tudo fica confuso. Deixe Deus ajustar sua posição. Salmo capítulo 37, versículo 23 diz: o Senhor firma os passos de todo aquele cuja conduta lhe agrada. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. O mundo quer reação imediata, mas Deus honra quem domina suas emoções. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Perdão libera sua mente e abre portas espirituais. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido. Entretanto, sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Isso revela que a autoridade humana pode ser dura, mas o favor pode mudar destinos. Provérbios capítulo 21, versículo 1 declara: o coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Deus pode inclinar corações a seu favor. O filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. A esposa murmuradora é como uma goteira que não para de gotejar. Aqui Deus nos lembra que relacionamentos influenciam na nossa paz. O Senhor quer curar lares. Salmo 127, versículo 1 diz: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Deus é quem constrói alianças verdadeiras. Provérbios capítulo 18, versículo 22 diz: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. A indolência conduz ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Deus não quer sua estagnação, Ele te chama ao movimento. Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Obedecer a Deus protege você. João capítulo 14, versículo 23 diz: Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem trata bem aos pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Quando você obedece a alguém, Deus considera como um empréstimo feito a ele. Lucas capítulo 6, versículo 38 declara: dai sempre, e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. Correção é amor. Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio. Portanto, se tu a livrares, virás a ter de repetir
repetir tal ajuda vez por outra. Deus nos mostra que resgatar quem não quer mudança só prolonga a dor. Provérbios capítulo 22, versículo 24 alerta: não te associeis com quem vive de mau humor, nem caminheis em companhia de pessoas iracundas. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação. Assim alcançarás a sabedoria. A sabedoria futura nasce da humildade presente. Salmo capítulo 32, versículo 8 diz: diz o Senhor, instruir-te-ei e te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Esse é um dos versículos mais transformadores do capítulo. Você planeja, mas Deus estabelece. Isaías 46, versículo 10 diz: desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecera, eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo o que me apraz. Descanse, Deus nunca perde o controle. O que se espera do ser humano é o seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. Deus valoriza caráter acima de performance. Salmo 15, versículo do 1 ao 2 diz: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro à sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Quer paz? Temor ao Senhor. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sobre a sua proteção. Você pode descansar hoje. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Deus alerta contra a falta de iniciativa. Jacó trabalhou por suas promessas e o alcançou. Você também será fortalecido se viver e guardar essa palavra. Açoite o rebelde e o zombador, e os desajustados aprenderão a prudência. Repreendeu o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. Sabedoria cresce com correção. Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz: toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Deus valoriza a honra família. Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3. Lembra, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastará dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. Desviar do conselho divino causa perda de direção. Salmos 119, versículo 105 diz: tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Aqui Deus revela que pessoas más não amam a verdade, mas Ele protege o que vive em retidão. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Deus não ignora a maldade, mas para quem teme o Senhor, há proteção e livramento. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela sabedoria de Provérbios 19. Que cada pessoa que ouviu esta mensagem seja tocada profundamente. Traz clareza onde há confusão. Traz descanso onde há ansiedade. Traz direção onde há dúvidas. Que a tua palavra transforme decisões, cure feridas e restaure caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Se este capítulo falou com você, permaneça firme. Deus está ajustando sua vida, alinhando seus passos e fortalecendo sua fé. Continue aqui no Sementes de Vida e receba mais palavras que edificam, transformam e renovam sua esperança. Vão aparecer alguns vídeos aqui na tela para você e estes vídeos irão ajudar na tua caminhada com Deus, para que você venha adquirir sabedoria, discernimento e entendimento. Quero também
também a pedir a vocês que não são inscritos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação para saber quando sair vídeos novos e também deixe o seu like aqui para ajudar aqui no canal. Quero agradecer a todos que ficaram até o final, um forte abraço e que Deus abençoe a todos.